Oi, pessoas. Aqui é a pastora Leiliane e eu estou aqui no átrio hoje para falar com vocês sobre sermos instrumentos nas mãos de Deus. Parece simples, parece ser uma coisa muito óbvia. Nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e automaticamente nós já sabemos o que fazer, já sabemos como fazer. Mas nós nos deparamos com pessoas que parecem estar na igreja meio perdidas, sem saber qual é a sua função, sem saber o que realmente elas estão fazendo ali, se é só para adorar, se é só para ter momentos de comunhão, só para cantar louvores, né? Se é só para orar, que também é uma forma de ser instrumento nas mãos de Deus, mas as pessoas às vezes ficam meio deslocadas, pensando que tem que estar à frente, com o microfone na mão, cantando, ou um instrumento tocando, ou ministrando a palavra. E a gente percebe que nós temos muitas pessoas na igreja que poderiam estar sendo melhor aproveitadas com seus talentos, com seus dons, e às vezes elas não sabem exatamente o que fazer, ou acham que aquilo que elas podem fazer é muito pouco. Mas eu quero te dizer que para sermos instrumentos de Deus, é o pouco mesmo. Aquilo que nós achamos que é pouco, é esse pouco que realmente importa. Porque somos comparados a um corpo. Somos chamados, inclusive, de corpo de Cristo, né? E o corpo, ele tem vários órgãos e sistemas, mas esses órgãos e sistemas, eles são formados por pequenas células e por partículas, às vezes, invisíveis até ao olho humano. E essas partículas, elas são igualmente importantes como todo o resto que nós vemos, porque é dessas partículas que são formadas as grandes partes do nosso corpo, os grandes órgãos, os sistemas, e aí nós vemos esse corpo todo em funcionamento. E eu trouxe para nós hoje um questionamento sobre o que é ser instrumento nas mãos de Deus. E ser instrumento nas mãos de Deus é se colocar à disposição dele e permitir que a nossa vida seja uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam os familiares, sejam amigos, ou sejam pessoas desconhecidas até. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para sermos usados na construção de algo muito maior, que é o reino de Deus. E como podemos ser instrumentos para o propósito dele no nosso dia a dia? Primeira coisa, encontrar os nossos dons. Quer dizer, reconhecê-los em nós. Porque nós temos uma capacitação natural que vem de Deus. Nós já nascemos com inteligência, nós já nascemos com habilidades. E Deus nos fez assim porque Ele nos fez à imagem e semelhança dEle. E Deus é perfeito em tudo, é perfeito em todas as coisas. Nós ainda estamos buscando essa perfeição, né? Estamos nos aperfeiçoando a cada dia com coisas que aprendemos, mas nós já recebemos no nosso DNA, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, nós já recebemos de Deus dons naturais. Senão nós não falaríamos, nós não andaríamos, nós não nos comunicaríamos, nós não comeríamos. Nós já recebemos de Deus esta inteligência nata ao ser humano. Uns desenvolvem habilidades, artísticas, outros desenvolvem habilidades mais com
humanas, né? Temos aí as ciências divididas, outros são mais de ciências matemáticas, e enfim. Cada um desenvolve as suas habilidades em certas áreas, porque nós precisamos nos complementar. A Bíblia mesmo fala, na carta de Paulo aos Coríntios, sobre o corpo. E lá há um questionamento, né, sobre a função de cada membro. Se fôssemos todos olhos, onde é que estaria a boca? Se fôssemos todos mãos, onde é que estariam os pés? Enfim, vem uma série de questionamentos aí. Por quê? Porque cada parte de nós complementa o todo do corpo. E no corpo de Cristo isso não é diferente. Cada habilidade que um cristão tem complementa o que falta para o outro, para que nós possamos formar esse corpo, que é o corpo de Cristo. E essas habilidades, elas vêm, como eu disse, como uma capacitação natural e vem também como uma capacitação sobrenatural. Tem pessoas que têm uma capacitação sobrenatural. E um exemplo disso é o caso de Bezalel e Aholiabe, que foram 2 homens, e não só eles, mas eles e mais outro grupo, para se unir a eles, que foram capacitados sobrenaturalmente por Deus para fabricarem, para esculpirem, para fazerem os trabalhos manuais do tabernáculo do Senhor. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 31. E lá fala bem especificamente que Deus os capacitou sobrenaturalmente, porque era necessário que houvesse uma mão de obra especializada. E na época não tinha dentre o povo de Israel. E eles foram escolhidos porque provavelmente eles já tinham certas habilidades com esse trabalho, e Deus os aperfeiçoou de maneira sobrenatural, porque o tabernáculo tinha muitos detalhes e Deus precisava que tudo fosse feito com muita excelência. E hoje nós vemos pessoas que também são capacitadas sobrenaturalmente pelo Senhor. Vemos grandes cientistas, grandes médicos, grandes ministros da palavra, grandes oradores que são filósofos ou sociólogos, vemos professores, vemos em todas as áreas, nas áreas da cultura, das artes, pessoas que se sobressaem. E alguns sobrenaturalmente por Deus e outros porque buscam essa capacitação, porque estudam, porque se aperfeiçoam. Então é importante entendermos que, como instrumentos de Deus, nós precisamos nos esforçar para nos aperfeiçoarmos naquilo que fazemos. Tem um ditado que as pessoas pensam que está na Bíblia, e volta e meia a gente se depara com pessoas acrescentando coisas à Bíblia, né? Mas que tem um respaldo bíblico, essa frase. E essa frase, usada, né, como um ditado hoje, ela só é falada pela metade. E essa frase não foi escrita na Bíblia, mas foi citada por Albert Einstein. E ele disse assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Essa é a citação inteira, viu, gente, do que Einstein falou. A gente só pega a primeira parte, né? E alguns até pegam isso aí e usam um pouquinho, né, como muleta, uma muletinha assim para não se esforçar tanto, deixar por conta de Deus complementar o que ele precisa. Mas outros já entendem, mesmo até sem conhecer a segunda parte da citação de Einstein, já entendem que
Deus vai dar a eles inteligência, vai dar a eles condições de se aperfeiçoarem naquilo que eles já fazem, ou aprender uma habilidade nova, o que também é muito bacana. Então, encontrar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades é fundamental, nós termos consciência disso para sermos usados pelo nosso Deus. Depois de descobrirmos, detectarmos os nossos dons, precisamos estar dispostos a agir, porque não vai adiantar nada você estar preparado, você ter as habilidades, você ter consciência dos seus talentos e não estar disposto a agir de acordo com a vontade de Deus. E quando nós decidimos agir, Deus começa a agir através de nós. E isso é muito fantástico, porque nós descobrimos que nossa capacidade vai muito além daquilo que nós pensávamos poder fazer, porque aí sim vem também o sobrenatural de Deus sobre nós. Muita gente fica paralisado porque fica esperando um grande projeto para mostrar o que sabe fazer, para colocar o seu talento. E Deus não está esperando que a gente faça grandes coisas. Ele está esperando que façamos as pequenas coisas. Porque através das pequenas coisas é que as grandes coisas acontecem. Então, se nós entendermos isso, nós vamos nos colocar muito mais à disposição do Senhor. Precisamos ser proativos, precisamos ser solícitos naquilo que fazemos, para que possamos ver o grande acontecer, porque junta com aquela coisinha pequena que eu faço, com aquilo que você faz, que o outro faz, e aí sim, nós vamos ver grandes projetos serem realizados. Precisamos estar prontos para isso, para as pequenas coisas, e nos alegraremos com as grandes coisas do Senhor. Outra coisa que precisamos para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, no nosso dia a dia, é estarmos preparados espiritualmente. Depois que descobrimos os nossos dons e que nos colocamos à disposição para agir através deles, a busca pela aprovação do Senhor, pelo conhecimento do Senhor, essa busca pelo direcionamento do Senhor é muito importante. E isso nós só vamos adquirir através de quê? Da oração, que é falando com Ele, que é colocando às vezes até as nossas limitações naquilo que nos propomos a fazer, naquilo que já é um dom natural, mas que precisa ser desenvolvido. E também precisamos buscar conhecimento na palavra do Senhor. Precisamos buscar estar preparados também através da palavra. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você quer estar preparado para ser usado por Deus? Leia a Bíblia. Busque o conhecimento na palavra, busque estudar a palavra, para que você esteja preparado. Os conselhos de Deus são fundamentais para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. E dentro da palavra nós temos os conselhos de Deus, nós temos as orientações do Senhor. Então, leia a palavra, se aprofunde na palavra, estude a palavra, para que você receba o direcionamento de Deus, para que o Espírito Santo tenha como te direcionar nessa busca
pelo aperfeiçoamento dos seus dons, dos seus talentos, para que você seja plenamente usado por Deus como instrumento nas mãos dele. Então, encontrar os nossos dons, colocá-los em ação, sermos preparados espiritualmente através da palavra e da oração, através do relacionamento com Deus, nos leva ao projeto principal de Jesus, que foi amar e servir o próximo. Precisamos amar e servir o próximo. Quando entendermos esse princípio fundamental da vida cristã, nós não teremos dificuldade em sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus, porque nós vamos estender a mão para o próximo, nós vamos ajudar o outro sem esperar nada em troca, nós vamos estender a mão para aquele que necessita, nós vamos abraçar, nós vamos ajudar, nós vamos acolher, porque foi isso que Jesus fez. Ele foi o nosso maior exemplo. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, o que foi que Jesus fez, senão isso? Cuidou dos interesses dos outros, dos meus e dos seus. E nós precisamos dar prosseguimento ao ministério de Jesus na terra, para que a nossa alegria seja completa, porque quando nós nos deixamos ser usados por Deus para ajudar outras pessoas, outras vidas, nós somos edificados em Deus, nós somos aperfeiçoados no nosso caráter, nós nos tornamos seres humanos melhores. E nós também podemos ter a alegria de contribuir para o crescimento do reino de Deus, para a implantação desse reino na terra. Nós não precisamos esperar Jesus voltar para que o reino dele seja implantado aqui. O reino dele já está entre nós. Jesus falou isso quando ele veio à terra. Ele já é uma realidade para as nossas vidas. Então já fazemos parte desse reino. E como cidadãos do reino, precisamos agir como o rei do reino, que é Jesus. Eu espero que esta palavra hoje tenha trazido um esclarecimento a você. Você que é um novo convertido, começou a sua caminhada com Jesus agora. Eu espero que tenha trazido essa clareza a você do que você pode fazer e deve. E eu espero que tenha relembrado àqueles que já estão numa caminhada com Deus há mais tempo e que por um motivo ou outro deixou de usar suas habilidades e os seus dons para ajudar no reino, para ajudar o próximo, para cumprir com o mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. E quando nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos, nós fazemos o melhor pelo outro. E quando nós amamos a Deus, nós fazemos pelo reino aquilo que Deus já determinou para nós. Deus não nos dá dons somente para o nosso benefício e para o benefício daqueles que estão à nossa volta. Deus nos deu os dons e talentos para que sejam usados para a implantação do seu reino. E nós, como súditos do reino, precisamos colocar os nossos dons e talentos à disposição do Rei, Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.